Olá, eu sou o Dimas do canal Matemática Simples e Prática. Atendendo a uma sugestão do Jorge, que me foi feita através de um comentário em meu canal, na videoaula anterior, eu vou estar resolvendo toda a parte de matemática da última prova do concurso público do Colégio Naval. Essa primeira questão diz o seguinte: dois aumentos consecutivos de I% e 2I% correspondem a um aumento percentual igual a quanto? Qual dessas alternativas traz esse aumento percentual? Ora, essa questão é uma questão bastante complexa, ela cobra o cálculo de porcentagem simples, porém ela coloca de uma maneira um pouco mais profunda. A princípio, nós temos que perceber que o capital aqui ele é desconhecido, então eu vou representar esse capital pela letra X. O primeiro aumento foi de I%, também um valor percentual desconhecido. O segundo aumento foi de 2I%, outro valor desconhecido. Então, nesse problema, todos os valores são desconhecidos, apenas tem a informação que em um determinado capital houve um aumento de I%, de uma certa quantidade por cento, mas depois desse aumento veio um segundo aumento do dobro desse valor, 2I%. Então, partindo do princípio de que o valor do capital é X e sofreu um aumento de I%, então eu vou multiplicar por 1 mais I%. Por que por 1? Porque todo valor que sofre aumento tem que ser multiplicado por 1 para manter esse capital original, mais o que ele aumentou aqui, que foi I%. Então, X vezes 1, X. X vezes I e X ou XI, como queiram, sobre 100%. E X%. Veja, o capital inicial mais o que ele aumentou. I%, uma certa quantidade por cento. E esse montante aqui sofreu um segundo aumento. Então, X mais I% sofre um aumento de 2I. Tem que ser multiplicado por 1 para manter esse capital aqui, mais o que vai ser aumentado, que é 2I%. Por que eu estou colocando por cento assim e não dessa forma agora? Porque as opções estão com frações, Olha, aqui essa está numa fração, essa está noutra fração. Embora tenha essa que veio o símbolo de porcentagem, eu vou trabalhar com frações. Você poderia trabalhar também com números decimais. Eu optei por trabalhar com frações. X vezes 1. X, a gente vai chuveirar aqui, X vezes 2i. 2ix sobre 100. Agora o segundo termo pelo primeiro. E x vezes 1. E x sobre 100. E x vezes 2i vai dar 2i ao quadrado x sobre 10.000. Por quê? Aqui, olha, esse 2 continua, porque aqui quando não tem coeficiente, o coeficiente é 1. 1 vezes 2 continua 2. I vezes i ao quadrado. E x continua x. Não foi multiplicado por outro semelhante, então manteve o valor original. Agora, observem que eu até coloquei em azul aqui o x. Por quê? Porque ele é um fator comum a todos os termos, embora eu não tenha colocado esse, Mas aqui tem x, aqui tem x, aqui tem x, aqui tem x. Então, eu posso fatorar, eu posso simplificar essa expressão colocando o x em evidência. Então, x por x mesmo, 1, porque todo número por ele mesmo é 1. 2ix por x sobra somente 2i sobre 100. E x por x sobra somente i sobre 100. E 2i ao quadrado x por x sobra somente 2i ao quadrado sobre 10.000. Agora, nós temos que lembrar o seguinte: qual foi o aumento que ocorreu aqui? O acréscimo. O aumento foi o que está além do 1, porque 1 inteiro é o capital inicial. Toda vez que eu me refiro ao capital inicial, ele é inteiro, não aumentou e não diminuiu, mas está compacto, aí um capital inteirinho. Então, o que vai ser aumentado é essa parte aqui, que está contornada. Então, eu vou trabalhar o seguinte: 2i sobre 100 mais i sobre 100, 3i sobre 100, mais 2i ao quadrado sobre 10.000. Como em todas as alternativas tem esse símbolo de
porcentagem, eu posso cancelar 2 zeros em cada um desses termos. E ao invés de falar 3i%, falar 3i, porque depois eu vou ter o sinalzinho de porcentagem. E fica 100 aqui, porque era 10.000, cancelei 2 zeros. Com isso, se eu simplificar aqui por 2 e aqui por 2, eu vou ter 3i mais i ao quadrado sobre 50. 2 por 2 desaparece, não figura aqui. E 100 dividido por 2 vira 50. Observem que tem um símbolozinho de porcentagem. Por isso que eu eliminei esses 2 zeros. 3i%. Ou 3i% é a mesma coisa. Alternativa correta, letra B. Porém, se esse problema tiver ficado um pouco confuso, porque ele é bastante pesado, tem uma resolução bastante extensa, eu vou fazer ele aqui na prática, até porque o canal é Matemática Simples e Prática. Na prática, vamos imaginar que a gente tem um capital de R$100 e vamos supor que esse capital sofra um aumento de 10%, né? E um segundo aumento de 20%, porque se I é 10%, 2i, 20%. E por que eu tomei o 100 como capital? Porque 100 é um número mais fácil de lidar. E o capital 100, quando sofre um aumento de 10%, quanto que ele aumenta? Ele aumenta, olha aqui, 100 vezes 1, 100, 100 vezes 10, 1.000 sobre 100. Então fica 100 mais 10. Ou seja, se aumenta de 10%, aumenta R$10 em 100. Aí esse capital... olha, aqui eu cancelei aqui 2 zeros com 2 zeros, ficou 10. Então, 10% em 100 é uma nota de 10, é uma nota de 100. Dá R$110 agora um montante. E esse montante, ele sofre um aumento de quanto? De 20%. Então, vezes 1 mais 20%. 1 do montante aqui, mais os 20% que vai sofrer de aumento. Então, 110 vezes 1, 110. 110 vezes 20. Nós podemos 20 dividir em cima por 20 e o denominador por 20 vai dar 1 sobre 5, né? Olha, simplificando tudo por 20. Então, 110 vezes 1 dá 110. 110 vezes 1, 110 sobre 5. E aí, agora, nós vamos dividir 110 por 5. 110 por 5 dá 2 vezes 5, 10 para 11, 1. Descemos esse zero aqui. 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Então deu 22. Simplificada essa fração dá 22. 110 mais 22, 132. Agora olha o seguinte, 132. Como saber qual dessas alternativas é a correta? 132 é igual a 100 mais 32. 100 é o capital inicial. Então, olha, o capital inicial era 100. Então, aumentou 32%. 32 é igual ao que? 30 mais 2. 30 é 3i. Por quê? Nós estipulamos que o i seria 10%. Então, 3i, 30%. E o 2 é o quê? 100 sobre 50. Olha, se tivermos 100 sobre 50, 100 dividido por 50 dá 2. E por que 100 sobre 50? Porque quando diz i ao quadrado, eu estipulei que o i valia 10%, 10%, 10 ao quadrado dá 100. 100, né, que é o i ao quadrado, 10 ao quadrado dá 100 sobre 50. Então, alternativa correta, letra B. Por quê? 100 sobre 50 é 2. E subiu e aumentou e foi acrescido 32%. 30%, 3i, porque o i é 10%, 2%, 10 ao quadrado, 100 sobre 50, 2, 32%. Então, confirmou aqui que a alternativa correta é a letra E. Quero agradecer aqui ao colega Jorge, que me sugeriu a resolução dessa prova. Um abraço para você e bons estudos, amigo!